Boa tarde, turma, tudo bem? Bom, vamos começar a nossa aula hoje de História. Primeiro, antes de a gente começar a nossa aula, queria saber como é que vocês estão, se vocês estão bem, né? Como é que está sendo essa dinâmica aí de vocês estarem estudando da escola, de casa, e a tia aqui em casa, só por essas transmissões, esses slides. Preciso que vocês me deem um feedback aí, um retorno sobre como é que tá sendo, se estão tendo dúvidas, né? Se estão tendo dificuldade, para que a gente possa suprir todas essas dificuldades aí, todas essas dúvidas que possam estar acontecendo, tá? Então me mandem mensagem por WhatsApp, por e-mail ou através da tia Márcia, tá ok? Então vamos começar nossa aula. Primeiro, a gente vai fazer uma revisão aí do que a tia já estava trabalhando com vocês. No comecinho, né, desse bimestre, a gente começou a abordar aí o renascimento, o pensamento renascentista, né? O que é isso? A valorização da cultura greco-romana, a busca daquela arte grega, daquela cultura romana, a valorização das ciências, da valorização da natureza, dos seres humanos, né? Então, o renascimento foi essa busca aí pela essa cultura greco-romana que tinha sido extinta durante a Idade Média. E aí, durante esse período, a gente começou a falar sobre as expansões marítimas. Durante um determinado tempo, um povo chamado os turcos otomanos começaram a dominar aí o território da Europa e um pedaço da Europa e do Oriente Médio. Então, o comércio ficou muito complicado, né? Ficou muito complicado se fazer esse comércio. E o que era, a base de que era feito esse comércio? Através das especiarias. Especiarias é coentro, cheiro verde, essas coisas que a gente já sabe, esses condimentos aí que hoje é muito fácil, muito comum, mas que naquela época era assim de extrema necessidade e só os territórios mais assim tropicais tinham. Então, um território que era muito rico nessas especiarias era a Índia. Só que entre a Índia e a Europa estava um domínio dos turcos otomanos. Então, a gente não estava conseguindo ali comercializar essas especiarias com o território da Índia. E aí, também é muito importante a gente relembrar aí que naquela época não tinha geladeira, não tinha aqueles produtos industrializados como a gente tem hoje. Como se fazia para o alimento, além de ter sabor, cheiro, né, aroma, conservar esse alimento através dessas especiarias, tá? Então, era de extrema importância esse comércio. E aí, o que vai acontecer? As grandes potências, que é Portugal e Espanha, vão criar novas rotas para conseguir fazer aí esse comércio com as Índias, influenciado principalmente pelo Renascimento. Lembra deles lá? Aquela cultura de valorização das ciências. Então, durante esse momento, eles vão criar novas tecnologias, que para você nem se importa muito, mas é um grande avanço para a humanidade. Então, por exemplo, com influência no Renascimento, eles criaram a vela do barco, né, do navio. Eles criaram a bússola, eles criaram o astrolabos e uma série outros de inventos que foram criados aí, justamente para estar auxiliando nessas grandes navegações, auxiliando aí na busca dessas novas rotas. Então, é muito importante a gente falar do Renascimento antes, de um movimento cultural que estava acontecendo naquele momento, naquele território, porque ele vai influenciar não somente aquele momento específico, mas todos os outros que virão a seguir, né? Então, todos esses próximos episódios que a gente vai ver da nossa história vai ter uma influência muito grande na valorização da ciência, na valorização do homem, tá? Então, é muito importante a gente conhecer esse renascimento aí. Mandei até um vídeo de Você Quer Que Desenhe, que é maravilhoso, né? Tem um mapa conceitual lá. Nesse mapa conceitual, você consegue aí entender de forma muito clara o que foi o Renascimento, o que foi esse movimento de Renascimento.
Então, voltando para as grandes navegações, hoje a gente vai falar sobre essas rotas marítimas que foram criadas. A gente vai falar de duas rotas criadas: o períplo português e o períplo espanhol. Professora, o que é um períplo, professora? Períplo é uma viagem que você faz em volta ou ao redor de uma área ou de um território. Então, tem esse nome aí, difícilzinho, períplo, mas é uma viagem que tanto os portugueses fizeram quanto os espanhóis fizeram, em busca de novas rotas marítimas, de novas rotas para se fazer comércio com as Índias. Então, o primeiro que a gente vai falar é o períplo português. Esse períplo, essa nova rota a ser criada, ela vai demorar muito, porque ela vai demorar aí uns 64 anos para ser finalizada, ela vai ter uma etapa. Lembrando que as coisas não eram tão fáceis como hoje em dia, né? Tudo se demorava muito tempo. E aí você chegava até um determinado caminho e aí você voltava para informar para o rei: olha, até ali existe, até ali é verdade, até ali é real. Então, assim, as coisas eram bem demoradas, né? Não era na velocidade e na agilidade que as coisas são feitas hoje em dia. E também existia a questão da mitologia, né? Do medo daquele povo em torno de muitas coisas. Então, por exemplo, eles acreditavam ainda tinham algumas crenças de que a Terra ainda era plana. Por mais que alguns outros cientistas, alguns outros homens já haviam falado que a Terra era esférica, era redonda, isso não era um conceito muito bem estipulado pela população, pelo povo, pela humanidade ainda. E outra coisa, havia-se muito medo do que poderia se existir, né? Então, eles acreditavam em monstros marinhos, né? Acreditavam que chegaria em um determinado local, haveria um limite, o mundo acabaria ali, né? Então, havia toda uma questão mística por trás do desconhecido, o medo do que poderia ter ou não ali, né? Então, a gente pode até ver, vou até colocar no slide para vocês, que alguns mapas mostra, né? Tem desenhos de monstros marinhos, tem desenhos assim lindos, né? A cartografia é a coisa mais linda, mas que mostra muito ali do medo e do imaginário desses homens, tá? Então, não é só uma dificuldade de liderança, de organização, ou de estrutura, ou de tempo, ou até mesmo financeira. Há uma questão aí, sim, de medo por trás do povo, tá? Então, eles vão quebrar com todos esses paradigmas aí. Então, no períplo português, ele vai ter 3 etapas. A primeira etapa começa lá em 1434. Um navegador chamado Gil Hernandes, ele vai cruzar o Cabo Bojador. Onde é o Cabo Bojador? Lá no comecinho do continente africano. Ele vai chegar, vai passar até ali, ele vai assim: cara, o mundo não acaba ali, a gente tem mais mar, tem mais terra, tem mais um monte de lugar ali. Então vamos, tem lugar, vamos conhecer. Aí ele volta para Portugal e fala assim: olha, tem um monte de lugar lá, a gente pode prosseguir ainda, o mundo não acaba por ali, tá? Então eles vão começar a contornar aí o continente africano. E aí vai passar o tempo. Em 1488, um outro navegador chamado Bartolomeu Dias vai cruzar o Cabo das Tormentas, onde hoje a gente conhece como Cabo da Boa Esperança. Mas tinha esse nome de Cabo das Tormentas porque era o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. Então, realmente ali a água ali é bem complicada, o mar ali é bem tenso. Então, por isso, era chamado de Cabo das Tormentas. E ele vai conseguir contornar aí boa parte do continente africano, chegar até a pontinha, né, até embaixo, e chegar ao Oceano Índico. Isso só em 1488, né? Aí ele volta de novo para Portugal e fala: olha, ainda tem lugar para a gente chegar, ainda tem lugar para a gente conhecer, ainda dá para a gente ir mais um pouco. Vamos seguir nesse projeto aí. E aí vai passar mais tempo, 10 anos depois, em 1498,
um outro navegador, terceiro, chamado Vasco da Gama, que até é uma homenagem ao time de futebol, né? Homenageou. Ele vai fazer toda essa viagem, passar pelo Cabo da Boa Esperança, subir de novo e chegar em Calicut, que é lá na Índia, né? Ele vai finalizar todo esse trajeto aí. Gente, finalizar esse trajeto aí demorou 5 meses para esse cara fazer essa viagem, né? Não foi uma viagem de 1 dia, de 2 dias, né? Foi 5 meses, toda a tripulação no navio, né? Não, vários, né? Em naus, em caravelas, né? Para concluir essa viagem, né? Então é algo muito cansativo, é algo muito assim estressante, né? Mas eles conseguiram fazer aí, conseguiram começar esse comércio com as Índias. Só que não foi fácil, né? Demorou aí 64 anos para concluir essa rota, essa nova rota aí de comércio com a Índia. Só que antes disso, durante lá que Bartolomeu Dias estava fazendo, né, no meio ainda da sua jornada, um outro cara muito inteligente, chamado Cristóvão Colombo, chega para o rei de Portugal e fala assim: olha, essa sua rota e esse projeto que vocês estão fazendo de contornar o continente africano é legal, é muito bom, é até mais seguro, mas ele vai demorar muito tempo, sabe? Porque a gente não sabe o que a gente tem que esperar. Eu tenho um projeto para você. Por que nós não vamos para o Ocidente e lá a gente contorna e chega em Calicut? Chega lá na Índia. É muito mais fácil. Aí Dom João II fala assim: ah, não, isso é muita loucura, a gente não sabe o que tem. Já tá nesse projeto aqui, desse periplo aqui mesmo, contornar o continente. A gente não quer inventar moda, não. Tudo bem, Colombo vai chegar lá em Portugal, né? Vai ser rejeitado por Portugal, ele vai chegar lá na Espanha. Ele vai falar com os reis Fernando e Isabela de Castela. E aí ele vai propor essa ideia. Mas vamos lá, deixa eu te explicar. Ele vai falar assim: olha, a terra é como uma laranja. Aqui é Portugal, aqui é a Índia. Por que a gente não faz isso daqui? Ó? Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se eu fiz aqui. Ó. Portugal. Vamos ver aqui. A Índia. Aqui é a Índia. Risca. A caneta não quer riscar. Aqui é a Índia. O que a gente vai fazer? A gente vai dar a volta. Chegar aqui, ó. Até chegar à Índia. E a gente dá a volta, ó. A gente dá a volta no globo e chega às Índias. Com certeza vai ser muito mais fácil, muito mais rápido do que a gente ficar indo, né? Contornando o continente africano até chegar às Índias. Bom, isso aqui é uma analogia, mas é mais ou menos assim que ele explicou lá para os reis da Espanha. E aí, chegando lá, eles gostaram da ideia e resolveram financiar essa ideia aí. Resumindo, Cristóvão Colombo, em agosto de 1492, ele parte, vai embora. Ele vai com o quê? Ele vai com uma nau. Uma nau é um navio bem grande, né? Até mostrei no slide para vocês a foto. E com 2 caravelas. A nau dele chamava Santa Maria e as 2 caravelas chamavam Pinta e Nina. E aí ele pega, né? Tinha mais ou menos uns 120 tripulantes aí nas suas embarcações. E ele vai embora em rumo ao Ocidente. Bom, ele sai em agosto, setembro, outubro. Em outubro de 1492, bum, ele chega em terra firme. Gente, em 2 meses ele chega em terra firme, ele acha uma terra, é uma terra tropical, é uma terra assim, quente, uma terra calorosa, uma terra que provavelmente seja a Índia. Bom, com certeza é a Índia. E aí ele chega lá, ele dá de cara com esses habitantes que ali moravam. E aí, como não se tinha um nome, não se falava a mesma língua, ele, poxa, a gente deve ter chegado num lugar diferente aí da Índia, mas a gente chegou aí na Índia, né? A minha ideia estava certa, estava correta. E aí,
ele dá o nome dos habitantes ali moravam de indígenas, porque se eles moram na Índia, eles são índios ou indígenas. E aí, ele volta para a Espanha e fala: olha, eu achei a terra que é fértil, que é rica, tem prata, tem ouro, tem um monte de negócio lá, gente. Lá é maravilhoso, dá para você fazer o que você quiser. Resumindo. E ele vai para Portugal, e Portugal começa, né, a enviar depois aí os seus próximos navegadores, os seus próximos conquistadores para essa terra. Só tem um pequeno problema. Ele não chegou nas Índias, ele tinha descoberto um novo continente. Não era as Índias, era onde hoje a gente chama de República Dominicana. Ele chegou nas Américas. E foi através de Colombo que todos os europeus começaram a conhecer o território americano, tá? E, assim, às vezes a gente vê com um olhar muito maldoso essa conquista e essa dominação dos europeus sobre o continente americano. Sim, não foi algo bonito nem maravilhoso de se ver, mas também teve muitos acordos, muitas colaborações, tanto dos indígenas quanto dos europeus, né? Não foi tão fácil assim para os europeus dominarem aqui, mas também houve uma certa troca aí de acordos em determinados momentos, tá? Mas sim, foi algo terrível que aconteceu, houve massacres, houve um monte de coisa aí que vocês provavelmente já tenham estudado isso aí, quando vocês descobriram aprenderam sobre o descobrimento do Brasil, o descobrimento da Espanha, lá no 5º ano, tá? Então, sim, eles vêm aí, abrem essa porta aí para a Europa, né? E graças a eles nós temos aí a nossa cultura, a nossa pluralidade, porque a mistura da nossa cultura indígena, que não era uma só, eram várias culturas indígenas, com a cultura europeia, tá? E aí, para a gente finalizar esse conteúdo, eu vou começar a falar de uma outra parte, né? Então, só para resumir, os dois projetos, duas rotas criadas foram por Portugal e Espanha. A de Portugal era de contornar o continente africano aí, que vai demorar um tempo muito maior, que vai ter 3 navegadores muito importantes para concluir essa rota. A segunda rota é a rota da Espanha, que contorna o globo, né, em direção ao ocidente, né? Ele daria a volta para chegar às Índias. Bom, essas são as 2 rotas criadas. E aí, a gente criou essas 2 rotas. Portugal e Espanha estão ficando ricos, começam a comercializar suas especiarias, seu comércio começa a crescer, e eles começam a perceber que o mundo, né, há um novo mundo ali, há um continente novo ali, há um território novo ali. Não era mais realmente as Índias, né, todo um território. E aí, como que eles vão dividir esse mundo? Vai ser criado tratados, são 3 tratados também. O primeiro tratado é criado em 1479, que é o Tratado de Toledo. Ele vai dividir aí, ao norte das Ilhas Canárias, o que seria assim, no pezinho da Flórida, ao norte, acima, né, era de Portugal. E ao sul era da Espanha. Então, resumindo, Brasil, território, a América do Sul todinha era da Espanha. Aí vai passar um tempo, em 1493, vai se criar um novo tratado, que é o de Bula Emcoiteira, ou Bula Papal. Esse aí dividia em 100 léguas a oeste do Cabo Verde, era da Espanha, e a leste era de Portugal. Portugal ficaria mais ou menos ali, eu vou colocar na imagem no slide para vocês, só que a região do norte e nordeste do Brasil, né? Então ficaria com um território muito pequeno e todo o restante seria de Portugal. No ano seguinte, Portugal não gostou da situação e falou assim, olha, não, tá muito pouco, não quero isso não. E aí eles vão ter em 1494 o Tratado de Tordesilhas, aquele que divide o território. Uma parte do Brasil, né, é de Portugal e outra parte de todo o continente americano é da Espanha, que é aquele tratado que a gente já conhece, tá? Então fica dividido aí o mundo entre Portugal e Espanha, tá? Então é muito importante a gente ver esses tratados aí, tá? Bom,
vejam esses vídeos, vou estar colocando no YouTube, e aí qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, colocando as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo e fiquem com Deus.